Fala aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com o canal PA, Prova Amanhã, para você que vai fazer aquela prova de história amanhã, ou então para você que está se preparando para o Enem, que é só daqui a 30 dias. Então, este vídeo consiste em falar sobre a crise da República Oligárquica. Então, antes de falarmos sobre a crise, nós temos que relembrar alguns elementos. Aqui nesta imagem, o Brasil representado pelo café. Por quê? A economia do Brasil era totalmente voltada para o café. Então a gente pode relembrar na aula de Carlos Marcelo que o Brasil tornou-se república, mas mesmo assim não deixou de ser monocultor e agroexportador. Nesta outra imagem aqui nós temos São Paulo e Minas Gerais e a cadeira da presidência da República. Mas professor, por que São Paulo e Minas Gerais? Então, São Paulo tinha a maior economia de café do Brasil. Já Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral, ou seja, o maior poder político. Juntos, eles apoiavam um ao outro. Então eles governavam de 4 em 4 anos. Ora São Paulo e ora Minas Gerais. Por isso, a cadeira da presidência da República. Juntos, eles formavam a política do café com leite ou a República dos Governadores. Tudo bem por aí, galera? Então, Luiz, nós temos alguma pergunta? Sim, o Wesley Micker está assistindo a gente aqui do Texas e está querendo saber se a Constituição de 1891 afetou de alguma forma a República Oligárquica. Então, queria agradecer primeiro ao Wesley, muito obrigado por estar participando do nosso canal. E sim, Wesley, essa pergunta é muito importante. A Constituição de 1891 ocasionou no voto aberto, ou seja, o voto não era mais censitário. Agora, aqueles que tinham os maiores de 21 anos, homens e alfabetizados, poderiam votar. Mas o voto, agora, a população fazia o voto direto. Ou seja, eles iam para o seu curral eleitoral e assim eles falavam o candidato que eles queriam. Mas isso ocasionou no voto de cabresto, que era o quê? Os coronéis que ficavam ali nos currais, eles compravam votos ou então intimidavam as pessoas, influenciavam para garantir a eleição de seus candidatos. Tudo bem por aí, galera? A partir disso, podemos perceber que o Brasil foi mudando politicamente, economicamente e socialmente. Na década de 20, tivemos vários fatores que influenciaram na mudança do cenário brasileiro. Uma delas é o aumento industrial e urbano. Bem, o Brasil teve várias indústrias instaladas no seu território. E vale ressaltar também que em 1914 e 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial. Com isso, muitos europeus vieram trabalhar nas indústrias brasileiras. Não só os europeus, mas também brasileiros que saíram de seus lugares para ir nos grandes centros para trabalhar nas indústrias. O estado de São Paulo, que tinha uma superprodução de café, parou de importar e começou a investir no mercado interno. Tivemos também o movimento operário. Não tinham leis trabalhistas. Então, muitos deles recebiam baixo salário, tinham trabalhos altamente sobrecarregados e não tinham aposentadoria, finais de semana para descansar. E isso causou uma grande greve e protestos por parte dos trabalhadores. Tivemos também a fundação do PCB, que teve influência lá da Revolução Russa, com os grandes mestres Lenin e Trotsky. O que seria esse PCB? Partido Comunista Brasileiro. Por isso a influência da Revolução Russa. Então, eles tiveram como grande objetivo se encaixar na parte dos trabalhadores. E eles queriam mudar o posicionamento do trabalho dos trabalhadores, dos proletariados, como pode ser. E com isso, todas as manifestações sempre acabam assim, com a ação da polícia. Então, o movimento operário e a fundação do PCB acabou com a ação da polícia. Tivemos também o tenentismo, que vale ressaltar também que a crise da República Velha tiveram vários conflitos sociais. Tivemos a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, que foram movimentos rurais, e tivemos movimentos urbanos, como Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e o GG-17,
a Greve Geral de 1917. Então, o tenentismo, em 1922, teve como objetivo encaixar no governo brasileiro, tendo uma política militar, querendo ter uma boa administração pública e acabar com a corrupção que havia naquela época. Também teve como objetivo acabar com o voto de cabresto e fazer uma eleição mais justa, honesta e autônoma. E por fim, não menos importante e o mais conhecido dessa década, tivemos a crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que não só atingiu a economia dos Estados Unidos, foi a economia mundialmente, afetou também na economia do café do Brasil, e isso tudo influenciou na Revolução de 1930. Beleza? Perfeito? Então, por que o Wall Street Crash afetou o Brasil? Como os Estados Unidos estavam produzindo muito, houve uma superprodução e isso acarretou na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aqui no Brasil, houve uma diminuição do consumo do café. E nisso, os produtores de café recorreram ao governo federal. O governo comprou as sacas de café e as queimou. E isso não adiantou muita coisa. Bom, para piorar a situação do Brasil, o Washington Luiz, que era o presidente, o paulista, lembra que eu falei na outra vez com vocês que de 4 em 4 anos São Paulo governava e depois Minas Gerais. Ele, o Washington Luiz, que era o paulista, deveria apoiar Antônio Carlos, o mineiro, mas ele optou em apoiar Júlio Prestes, o paulista, de novo. O que acarretou nisso? Nessa imagem podemos ver São Paulo carregando aqui a cadeira da presidência da República. Ou seja, Washington Luiz ele optou a apoiar Júlio Prestes porque ele achava que São Paulo, que era a maior economia do café, iria resolver essa crise no Brasil. Depois desses acontecimentos, Minas rompe a aliança com São Paulo, assim quebra a política do café com leite. E Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formam a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal vai eleger o candidato Getúlio Vargas, o gaúcho. E por isso ele vai concorrer com o Júlio Prestes e com base no voto de cabresto, o Júlio Prestes ganha esse governo. E por isso, no dia 3 de outubro de 1930, ocorre o movimento político-militar, que os políticos dissidentes tiram os tenentes, são derrotados do governo de 1930. Depois, a Marinha e o Exército tiram Washington Luiz do governo, formando assim a Junta Pacificadora. E depois disso, com a pressão política de Getúlio Vargas e as forças revolucionárias, a Junta Pacificadora teve que dar o seu governo para Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930, e assim iniciando a Era Vargas.